Tabata Amaral e põe em questão essas práticas e esses pensamentos de velhas siglas e de siglas antigas, né, no processo dos partidos políticos nacional. O que você achou? Que avaliação você faz desse imbróglio todo que está acontecendo dentro, no ninho do PDT, Caio? Bom, em primeiro lugar, né, a gente não pode deixar de salientar que a Tabata acertou não só em relação ao mérito, né, do voto dela a favor da reforma da Previdência. Afinal, é muito difícil, né, você votar contra a matemática, então nesse sentido ela foi muito sensata, mas não só isso, ela também acertou ao votar conforme a sua convicção pessoal. Essa história de fechar a questão partidária, embora seja legítimo e seja usos e costumes da nossa democracia, isso é sintomático da velha política. O compromisso do parlamentar, ele não deve ser em primeiro lugar com o partido. O primeiro compromisso do parlamentar é com o seu eleitor, né, com o interesse público e, mais importante, com as suas convicções políticas e ideológicas pessoais. Que no caso o eleitor é o mandatário, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, parabéns mais uma vez aí à jovem deputada por ter seguido as suas convicções. É isso que a gente espera dos nossos parlamentares e que eles respondam pelas suas convicções. E certamente, ainda no contexto de integrar a oposição, ela sequer foi agraciada pela celeridade na liberação de emendas, esse tipo de coisa. Então, ela realmente agiu de forma independente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que foi muito bem explorado na reportagem da Natasha Mazzaro, é o seguinte: o Ciro Gomes, ele tinha plena ciência das circunstâncias envolvendo o financiamento, não apenas da candidatura da Tabata Amaral, mas também da formação da sua persona política, que está totalmente amparada e ligada ao metacapitalismo, aos grandes bilionários, ao empresariado, esse tipo de coisa. Eu acho que o próximo passo político dela é sair de um discurso genérico, de platitudes, de truísmos, de lugares comuns, que é muito característico da atuação política dela, e ir mais para ação concreta, literalmente sair de cima do muro, para que ela não seja acusada justamente de fazer esse jogo duplo, de fazer essa política de conveniência, ou essa dupla militância. Percebam como eles estão querendo estigmatizá-la, né, como alguém de caráter fluido, quando na verdade a ação concreta dela na reforma da Previdência mostra o contrário. Agora, ela tem que continuar a trilhar esse caminho, né? E da mesma forma que os detratores dela, eles estão dando ainda mais ênfase às críticas, ela tem que se posicionar ainda com mais verve, na minha opinião. Eu queria só pontuar, né? Primeiro, só para esclarecer meu ponto, eu não tenho nada contra sonhar, pelo contrário, né? Uma crítica que eu ouço bastante é que eu sou idealista até o ponto da ingenuidade. O que a minha sugestão para a deputada é que ela dê mais concretude aí à sua atuação política, porque eu acho que ela tá muito bem posicionada do ponto de vista simbólico. Ela tem que capitalizar isso em relação a medidas específicas, propositura de leis, esse tipo de coisa, mas é difícil fazer isso nessa tempestade aí, né? Pouco tempo também. E nessa tempestade que ela está enfrentando. Agora, é muito interessante o que o PDT está fazendo com ela, é uma espécie de bullying político, e aí algumas pessoas um pouquinho mais inflamadas podem até falar de sexismo, né? Enfim, esse tipo de prática, porque é o seguinte: qual que é a dificuldade que caciques como o Ciro Gomes têm? Eles não conseguem entender o soft power da Tabata, que é uma resistência com lastro em popularidade, né? Então ela é senhora das suas ideias e do seu mandato. Ela depende do partido exclusivamente para a conquista de legenda. E como ela já mostrou um resultado eleitoral, na verdade, ela é desejada por outros partidos. A questão é que ela não pode renunciar ao PDT sob pena de perder o mandato se eles fizerem uma chicana, porque isso é permitido, entendeu? E o mandato é do partido, né? O Ciro também não consegue entender que a Tabata tem cabeça gringa. Ela é o que a gente pode chamar de low-tax leftist, né? Então, assim, apesar de ser progressista, apesar dessas ideias, ela entendeu a lógica do capitalismo. Ela morou em Cambridge, morou em Boston, lá em Massachusetts. Isso é o berço do capitalismo mundial. Ela estudou em Harvard. Então, ela viu como as boas práticas do setor privado aplicadas à educação pública podem dar um resultado tremendo, e ela sabe valorizar, né, vamos dizer assim, a liberdade econômica que traz a prosperidade para os países que a abraçam. Eu, em primeiro lugar, eu fiquei feliz da vida esse final de semana em saber da complementação de renda dos procuradores da Lava Jato, né? Parabéns a eles, é um dinheiro mais do que merecido. E aqui é uma questão de coerência na minha argumentação, porque eu sempre fui defensor do pacote anticrime do ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça. E
um dos itens que eu mais gosto nesse pacote anticrime é justamente a figura do bom informante ou a figura do whistleblower, que é aquele funcionário da administração pública que denuncia seu funcionário, seu par ou o seu chefe, certo? E a partir dessa denúncia anônima, caso seja percebido ou recuperado o valor relativo a propinas, a corrupção, a prevaricação, uma parte, um percentual, fica para o delator. Portanto, se você considerar aí o valor total, né, de ressarcimento dos pedidos da Lava Jato, incluindo multas, a gente está falando em 40 bilhões de reais. Os crimes denunciados pela Lava Jato envolvem propinas superiores a 6 bilhões de reais. Eles já bloquearam, os procuradores, a força-tarefa, 3,2 bilhões dos réus e mais de 846 milhões de reais, quase 1 bi, já foram repatriados, estavam fora do Brasil e voltaram, né? A inversão da evasão de divisas. Então, nesse sentido, eu fico feliz. Mas, assim, eu achei muito interessante na nota que a gente leu aqui, essa expressão, abre aspas, os vazamentos promovidos pelo Intercept e seus veículos parceiros. Eles não são veículos parceiros, são veículos cúmplices, porque as intenções políticas e os métodos antiéticos da Vaza Jato, eles estão cada vez mais escancarados, e a gente já vai falar disso, mas eu queria, assim, só para, de certa forma, organizar essa cacofonia de informação e de histeria promovida por essa esquerda militante, infiltrada na mídia, eu queria falar 2 fatos jurídicos muito importantes. Primeiro, é permitido a membros do Ministério Público, como são os procuradores federais da Força Tarefa, da Lava Jato, exercer atividade remunerada como palestrante. Palestrar é uma forma de transmitir conhecimento, logo ela se enquadra na licença dos magistrados e promotores para atividades de cunho docente. Primeiro ponto. Segundo, é permitido que os membros do Ministério Público participem de sociedades empresariais. É um direito constitucional de livre associação para a constituição de pessoa jurídica, de empresa, né? Contudo, você vai aí, tem uma série de dispositivos, mas principalmente o artigo 117 da Lei 8.112 de 1990, que é a Lei dos Servidores Públicos Federais, fala o seguinte: ao servidor é proibido, inciso 10, participar de gerência ou administração de sociedade privada e exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Portanto, o procurador ele pode sim ser sócio da empresa, mas não o seu administrador, e portanto ele não pode executar atividades gerenciais aí dessa empresa. Então, esses são os fatos jurídicos, e agora só fazer uma síntese do caso concreto. Se os áudios forem verdadeiros, né, aqui é um grande se, né, você tem O chat, no caso. O chat, os 2 procuradores discutindo atividade lícita de remuneração por palestra, certo? Com intenção de abrir uma empresa, né? E considerando as restrições legais, no caso concreto, devido ao seu cargo público, tá? E mais, passado o tempo, e essa informação talvez seja a mais importante de todas, passado o tempo, nenhuma empresa foi aberta, ou seja, estava tudo no campo da cogitação. E os valores percebidos nas palestras, eles foram declarados no imposto de renda dos procuradores, sendo grande parte desse montante, inclusive, doada à caridade, inclusive hospitais do câncer e por aí vai. Então, o texto dessa pseudo-reportagem também traz uma outra informação que é dúbia, insinuando que funcionárias do gabinete do Deltan auxiliavam no agendamento desses eventos. E aí houve a nota oficial, que, a meu ver, contempla integralmente e esclarece esse ponto. O primeiro contato dos interessados de palestra se dava pelo escritório da Procuradoria, e a partir daí era tocado em particular, salvo se a palestra fosse de interesse público, né, e gratuitas e por aí vai, ou com cachê doado e tal. Isso é um fato muito corriqueiro e ocorre aqui na Jovem Pan. A gente sabe que tem muitos contatos profissionais que chegam para nós via rádio. E aí, Vini e Vitor, querem comentar ou não? Eu só acho muito esquisito que essas coisas sejam feitas sob determinado véu, assim, de normalidade, sabe? Se eles não poderiam fazer isso, por que eles organizam uma empresa na qual eles seriam sócios, mas não sendo, sabe? Porque dá a impressão de que eles não fazem parte de algo quando eles fazem parte de algo. Eu acho que quando a gente parte de algo que já tá nebuloso, a desconfiança é mais que justificada. Seria de novo, estaríamos diante daquela história, daquela frase, é legal, mas é imoral, mas a lei permite que eles atuem enquanto agentes dessa... não podem ser registrados no nome deles, né? Sim. O fato de ter a mulher ali já diz um pouco, inclusive a própria frase literal do Dallagnol,
pra não gerar críticas, né? Ele sabe onde ele tá, é um cara que conhece a lei. A gente também vive num país inegavelmente. que tá traumatizado com tantas histórias de laranja, inclusive, não é mesmo? Assim, a gente vem de mais um laranjal, inclusive. Aliás, cadê o Queiroz, alguém sabe? Sobre os dois pontos que vocês levantaram, só antes do Vini trazer uns tweets aí pra gente, é porque tem um detalhe técnico, é uma confusão muito normal a gente trocar os conceitos de sócio e administrador, né? Nesse caso, em nenhum momento a reportagem, inclusive a reportagem nem fala isso, em nenhum momento a gente está discutindo a formação de uma empresa de fachada ou de uma empresa com laranjas. Na verdade, assim, é permitido aos membros do Ministério Público, e é nesse sentido que vão os diálogos, que eles sejam sócios, sem serem os sócios administradores. Então, eles são o que se chama de cotista, eles têm ações da empresa. E você pode ser, inclusive, sócio majoritário, ou seja, você deter o controle dessa empresa, né? E você tem aí um outro sócio administrador com uma participação pequena, que seria o caso nessa empresa específica. Então, assim, em nenhum momento no chat, né, se discutiu uma ilicitude, mas só o modelo, vamos dizer assim, o modelo jurídico dessa personalidade jurídica, dessa empresa que seria formada. E em relação à empresa de palestras ou da igreja, se trata simplesmente de contratos que envolvem pagamento de comissão para quem administra, para quem, enfim, gerencia esses contratos, como é uma empresa de palestra normal. Olha, para mim é uma delícia estar do lado oposto do Renan Calheiros. E no caso do Haddad, ele não entendeu mal coisa nenhuma, porque ele é professor de direito, é pura má fé. Mas só para fechar aqui uma coisa um pouquinho mais ampla sobre a Vaza Jato, porque se havia alguma dúvida sobre o método escuso, torpe e antidemocrático da Vaza Jato, elas foram esclarecidas. Por quê? O que esses diálogos privados, roubados e publicados têm a ver com parcialidade de juízo? No que eles afetam, esses chats divulgados, esses textos, no que eles afetam os réus da Lava Jato? Absolutamente nada. É apenas uma tentativa tosca de jogar a opinião pública contra esses combatentes da corrupção. E como? Mostrando que eles são bem remunerados e têm ambição material que extrapola o seu salário de servidor público. Né? E olha o absurdo disso, né? Você revelar a remuneração lícita, você fazer doxing dessas informações. Né? Você imagina se todos da imprensa fizessem isso? Você imagina, Edgar, se a gente descobrisse as principais fontes de renda dos jornalistas, né, como consultores políticos, de grandes grupos econômicos, até de partidos políticos, se isso ficasse escancarado, né? Eu sei disso porque... é setor privado, né? Exatamente, mas e nesse caso a gente também... Tá falando de um procurador, a gente está falando de um procurador, mas quando ele está em atividade ilícita empresarial, isso é uma informação dele. Embora seja uma informação pública, a forma como isso é publicizado é nojenta, né? E é o seguinte... Nesse caso específico, não vai dar certo. Por quê? Porque o cidadão de bem, ele pensa muito diferente dessa esquerda militante invejosa. Ele não se importa com quem ganha dinheiro trabalhando. A gente implica com quem reforma sítio e triplex com dinheiro de propina, roubado do povo brasileiro. E mais, essa reportagem, pseudo-reportagem, ela deu oportunidade para o Brasil descobrir o trabalho de evangelização que esses procuradores fazem no combate à corrupção, palestrando o Brasil afora, desde as 10 medidas. E agora a gente sabe das dezenas e dezenas de milhares de reais que esses caras doaram para caridade, inclusive para entidades de combate à corrupção. E eu já tinha falado isso aqui várias vezes. Tem interesses muito poderosos atuando para melar a Lava Jato. A sociedade não pode endossar ou fazer vista grossa a violação das mensagens privadas. Assim, eu faço um apelo de verdade ao ouvinte para que não prestigie com a sua audiência, não prestigie com a sua assinatura veículos que topem cruzar essa linha nessa metodologia que chega a ser uma guerrilha política. O Intercept não pratica jornalismo, ele pratica assassinato de reputação viabilizado por ato criminoso. Por isso, a divulgação a conta-gotas. Os seus jornalistas, eles não estão buscando a verdade, eles fabricam narrativas. É por isso que o arquivo integral não foi e não será, segundo o próprio Glenn, disponibilizado. Por quê? Porque eles querem fazer o quê? Que o conteúdo seja selecionado, editado, distorcido e por aí vai. Não existe qualquer compromisso dessas publicações com a democracia, as suas garantias fundamentais, porque a Vaza Jato, ela nasce da violação da Constituição e do direito fundamental de privacidade. Esse site panfletário, ele não é imprensa, ele é militância pura. Isso não é direito, isso não é mídia, isso é política e política muito rasteira.